mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, fala conosco nessa hora. Que o Senhor possa ministrar-nos na intimidade, ministrar-nos no individual, sobre cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, que conhece a vida, a realidade de cada um aqui, que o Senhor venha nessa hora, abrace, constranja, convença, que o Senhor possa, Pai, levar para um nível mais perto de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, abre os nossos olhos, queremos contemplar a Tua beleza e majestade. Senhor, abre os nossos corações, Senhor, abre. Abre e coloca a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vem. Faça com que essa palavra seja cortante, penetrante, como uma espada afiada, e que ela possa separar o que é alma do que é espírito, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, e que possamos ser, Senhor, praticantes da Tua palavra. Estamos no início de um ano, Senhor, e queremos nesse ano firmemente sermos praticantes da Tua palavra. Por isso, eu te peço nessa hora, vem sobre nós e nos revela o Espírito por trás da letra. Faça, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito contrário. Declaro que só o Espírito Santo pode nos ministrar, pode falar aos nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, no verso 22. Se você puder, acompanha na sua Bíblia. Gênesis capítulo 8, no verso 22. Diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Só isso, só esse texto, só esse versículo. Aqui o contexto aqui é pós-dilúvio, né? Aqui tinha acabado de acontecer aqui o dilúvio. A humanidade estava sendo reconstruída, estava sendo reconstruída através da família de Noé. E lendo esse texto bem devagar, eu costumo dizer lá na Igreja Fornalha, eu costumo dizer que nós precisamos ler a Bíblia muito devagar, nós precisamos ler muito devagar, porque não nos interessa o quanto nós sabemos de Bíblia. Tem muita gente que sabe muita coisa de Bíblia e não adianta nada. O que interessa é o quanto nós usamos da Bíblia. Então não importa se eu leio muito, importa que o que eu leio eu uso, amém? Glória a Deus. Então, lendo a Bíblia muito devagar, o que nós vemos aqui nesse texto é que a terra tem uma validade, ela tem uma duração. O texto está dizendo, enquanto ela durar. Então, ela vai acabar. E então, enquanto não chegar o fim, enquanto ela durar, nós viveremos em ciclos, nós viveremos em estações, temporadas. Então é através dos ciclos, estações, temporadas que nós podemos medir o tempo. O tempo aqui é moed, então no original. Então nós podemos medir o tempo. Esse tempo é o tempo cronos. Mas a verdade é que o Senhor, Ele não está no tempo cronos. Ele faz o homem, coloca o homem dentro do tempo cronos, mas o Senhor, Ele está no Kairos. Ele está lá no Kairos. Deus está no Kairos e o homem está no Cronos. Isso quer dizer que o homem, ele é refém de ciclos, ele é refém de estações, ele é refém de temporadas. Mas Deus não. Amém?
O homem é refém, mas Deus não. E para nós, seres humanos, esse tempo, estações, temporadas, esses ciclos, é uma bênção. Porque imagina se nós, falhos como somos, se nós estivéssemos no Kairos, se nós estivéssemos na eternidade. Imagina, acontece alguma coisa e nós ficamos tristes, eternidade toda triste. Misericórdia. Imagina, você pega uma gripe, eternidade toda gripado. Não pode, não dá para ser assim, né? Então nós entendemos que esses ciclos é uma bênção. E a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, um ciclo, mas a alegria vem pela manhã, um ciclo. Por que é um ciclo? Porque essa manhã vai entardecer, vai anoitecer. Então nós vivemos de ciclos, amém, igreja? Então o tempo nós vivemos de ciclos. Fundamentado nisso, nós hoje estamos vivendo um ciclo, uma temporada se iniciou. E nós estamos atravessando junto um tempo, nós como nação, nós como igreja, nós estamos atravessando ciclos, atravessando individualmente e atravessando em conjunto. Mas o que precisamos entender hoje aqui, nós precisamos entender que nós precisamos discernir o ciclo que estamos vivendo. O ano ele tem 4 estações. E nós agora estamos no verão. Amém? Quem gosta do verão aqui? Aleluia. Então, mas imagina que você está, você está no verão, mas imagina você saindo na rua, você vindo para o culto, ou você indo para a praia com roupa de inverno. Não cabe, né? Amém? Então nós precisamos discernir o que estamos vivendo e nos adequar ao que estamos vivendo. Nós precisamos entender a estação que estamos vivendo e para que nós possamos aprender com o Senhor a nos comportar dentro dessa estação. Aleluia! Glória a Deus, levante suas mãos para o céu, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que nessa noite você entra numa nova estação, você entra num novo ciclo, você entra numa nova temporada, sua vida muda hoje e você vai colocar a roupa adequada para a estação que o Senhor está te levando, para que você desfrute dela ao máximo. E se você crê, recebe, se expressa para o Senhor. Aleluia, aleluia. Tem um filho de Belial me ligando aqui, meu Deus do céu. Escolhe alguém bonito aí perto de você, deve ter alguém. Depois desse tempo de máscara, uns ficaram mais bonitos, né? Ficaram mais simpáticos. Fala com ele assim: a roupa da estação passada não serve mais para você. Tem uns aí que tá precisando trocar de roupa, né? Tá apertada, a roupa tá apertada. Mas ela precisa ficar apertada, porque toda estação em Deus te leva a um crescimento, porque nós estamos juntos aqui para crescer, amém? É para crescer. E eu entendo, eu creio, nós estamos iniciando um novo tempo, aleluia, uma nova estação, e o Senhor, Ele tem planos para a tua vida. O Senhor tem planos para a tua vida. E para você que saiu dos planos de Deus, eu preciso te dizer, o Senhor também tem um plano para você que saiu do plano. E por isso que eu estou aqui hoje, para colocar você dentro do plano de Deus,
Porque eu entendo na palavra de Deus que o Senhor, Ele faz assim, ó, Ele dá uma palavra para o profeta e Ele dá uma ordem para a provisão. O profeta libera a palavra que o Senhor deu. E o Senhor dá uma ordem para a provisão chegar. Levante suas mãos para o céu, deixa eu profetizar. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que essa noite o Senhor está te levando para a estação que você deveria estar, que o Senhor está alinhando o teu Cronos com o Kairos dele, e você vai começar a viver tudo aquilo que Ele tem guardado para você, e se você crê, se expressa para o Senhor. Lucas capítulo 18, no verso 18 diz assim: e perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Presta atenção, esse texto, no primeiro momento assim, ele parece ser meio confuso, mas o que Jesus está ensinando aqui agora é que o conceito de bom para Deus, é algo terminado, algo acabado, algo concluído. Então a obra da criação, o Senhor vai e conclui. Aí depois você lê Gênesis lá, os primeiros capítulos de Gênesis, e aí você vai vendo que o Senhor vai terminando a obra e Ele vai dizendo: é bom, isso é bom. Por quê? Porque Deus só chama de bom o que está terminado, o que está acabado. E ali um sacerdote ali, um fariseu, enfim, um mestre ali da lei, chega e chama Jesus de bom, e Jesus repreende: não sou bom. Por que Jesus está falando que ele não é bom? Porque Jesus ainda não havia terminado a obra. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa entender que o fim de um ciclo, o fim de uma temporada, nós só saberemos se será bom quando terminar. E aqui nós encontramos um grande problema para essa geração, porque vivemos numa geração que não termina as coisas. Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Olha para dentro de você aí e veja quantas coisas você começou e não terminou. Quantos cursos você começou e não terminou? Quantos livros você começa e não termina? Quantas alianças você faz e depois não honra? Lucas capítulo 62, eu acho que eu escrevi isso aqui errado, mas vamos lá. Eu acho que é 8, 62. Depois alguém acha aí, me corrige. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto do reino de Deus. O que isso está querendo dizer? Que nós não podemos desistir das coisas que começamos. Nós precisamos começar e precisamos terminar. Início e término. Nós precisamos entender isso, nós precisamos crescer. Está na hora da igreja crescer. A igreja precisa crescer. Ela precisa crescer em número? Não, muito mais que isso. Ela precisa crescer espiritualmente. Nós precisamos entender que nós não somos esse corpo. Esse corpo está morrendo. Quando nasce já está morrendo. É uma contagem regressiva. Mas nós somos seres espirituais. Aleluia. E que vamos passar a eternidade com o Senhor, amém? Então, mas nós vamos passar a eternidade com o Senhor, mas nós temos uma missão. Nós viemos aqui para uma missão. Nós viemos nessa terra para uma missão. Todos nós somos missionários, aleluia. E nessa missão que o Senhor nos entregou, nós vivemos de ciclos, nós vivemos em estações, nós vivemos de temporada, até morrer.
Então nós precisamos entender que nós somos um ser espiritual vivendo dentro do Cronos. Esse corpo tem data de validade, por mais que você cuide dele, e está tudo certo em cuidar dele, mas ele tem data de validade. Mas nosso espírito não, nós viveremos por toda a eternidade. E a eternidade não é uma grande quantidade de tempo como alguns falam. A eternidade é um ponto fora do tempo. Na eternidade não tem tempo. Na verdade, ninguém vai morrer. O que vai acontecer é acabar a missão, terminar o ciclo, a estação, nesse corpo humano. Então, por que eu estou te falando isso? Porque você tem uma temporada nessa terra, e essa temporada ela vai acabar. E na hora em que ela acabar, vai ser bom ou ruim? O que você fez com a sua vida? Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, diz assim: todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Salomão está dizendo, tempo de nascer, tempo de morrer. E a verdade é que daqui a pouco, todos nós estaremos juntos na eternidade, amém? Provérbios capítulo 18, no verso 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pela consequência de suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Presta atenção. Você nasce e você sabe que você vai morrer. O espaço entre você nascer e você morrer depende da tua língua. E tem gente lá em Vila Velha que não sabe ficar calado. Meu Deus. Precisamos entender isso, o poder dessa língua. O cristão, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala. Muito cuidado. Na verdade, ele precisa aprender a falar. Porque quando uma criança nasce, né, e ali ela nos primeiros meses, primeiro ano, segundo, terceiro ano, né, ela está aprendendo a falar, né, e ela fala tudo errado, e a gente acha engraçado, né, e fica repetindo, né, e depois eles crescem, né, a gente tem 2 filhos, um com 26 e outro com 17, e a gente fica de vez em quando lembrando que falava errado, né, é engraçado, não é isso? É só eu que acho graça, tem mais alguém? Mas um cristão, quando ele nasce no Espírito, ele também não sabe falar. Exatamente igual aquele neném que nasceu. Ele também não sabe falar. E ele vive falando errado, ele vive falando besteira. Meu Deus. Mas nós precisamos acelerar esse ciclo, porque nós precisamos aprender a falar, amém? Porque você tem que aprender a falar a linguagem do reino. E a linguagem do reino de Deus, ela não está diretamente ligada às tuas circunstâncias. Porque o crente, vamos falar assim, o crente, ele fala o que ele está vivendo, e não o que está escrito. A palavra tem poder. Entenda que você é uma autoridade espiritual. Você que nasceu de novo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem alguém aqui? Você é uma autoridade espiritual. Quando você abre a boca é um decreto. Decreto, ele vem para mudar uma circunstância. Lembra agora? Lembra que há pouco tempo emitiram um decreto que tinha que usar máscara, né? Está mudando uma circunstância, está te obrigando, está determinando o que tem que passar a acontecer. É a mesma coisa, é o mesmo poder que o crente tem. Ele abre a boca para mudar as circunstâncias que estão à volta dele. Então eu preciso aprender a falar para a minha realidade a verdade de Deus.
Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós vemos e lendo devagar a Bíblia, você olha para a história de Davi, você vê um rapaz franzino, pequeno, ruivo, né? Alguns falam que ele era ruivo, e ele com 5 pedras na mão, e você vê que a realidade ali daquele cara, daquele menino, é apanhar, é morrer na pancada, é Golias matar ele. Essa é a realidade. Mas a verdade é que aquele menino, com uma pedra, ele acerta na testa do gigante, e ele toma a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque nós não podemos nos apegar à nossa realidade. Porque a realidade é que Jesus está pregando, e ele tem 5 pães e 2 peixes, que alguém achou lá no meio, lá com o menino. E aquilo ali dava para 2 pessoas comer. Mas a verdade é que uma multidão foi alimentada, e ainda sobrou 12 cestos. A realidade é que a filha de Jairo está morta. Mas a verdade é que ela só dorme, ela só dorme. É isso que Jesus diz, ela dorme, ela dorme. A realidade é uma coisa, a verdade do reino é outra. E você, como autoridade espiritual, você tem autoridade para trazer o céu para a terra. Trazer o céu para a terra. Então você precisa aprender a falar. Você precisa aprender a falar e começar a falar para a tua realidade, a verdade de Deus, amém? Precisamos aprender a falar, falando para as coisas como elas devem ser. Temos que ter muito cuidado com a palavra, porque a vida e a morte, já falei aqui, o início, né? O início, o nascer até o morrer, esse tempo depende da tua língua, depende do que você fala. E nós precisamos entender que estamos vivendo um ciclo, tudo tem um fim, é uma temporada, enquanto a terra durar. Esse é o texto que a gente inicia aqui. Então eu quero te dizer que a circunstância que você está vivendo hoje, as situações complicadas que você está vivendo, essas coisas que te tiram o sono, que te trazem ansiedade, essas coisas que fazem você perder o rumo, essas coisas que te tiram a esperança, esses problemas familiares, problemas financeiros, problema no trabalho, problema no ministério, meu Deus, problema no ministério, então tudo isso junto, abre teu coração, amém? Abre teu coração, deixa a palavra entrar no teu coração, entenda que todos esses problemas, ele tem um tempo, ele tem uma validade, ele tem que acabar, ele vai ter que acabar, aleluia, ele tem que acabar, é só um tempo, é só um ciclo, mas é um ciclo que vai te lançar para outro ciclo, vai te lançar para outro ciclo. E Eclesiastes capítulo 7, no verso 2, ele diz assim: mas vale ir uma casa em luto do que ir numa casa em festa, porque este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Está falando, tem uma casa com festa, tem uma casa com luto, uma casa com velório. É melhor ir na do velório. Todo mundo quer ir na casa com festa, todo mundo. Só que aqui está dizendo assim, melhor é ir no velório. Mas por que melhor ir no velório? Por causa de tudo que eu falei até aqui. Porque só numa casa em que você vê o fim de alguém, é que você para refletir do que eu estou fazendo com a minha vida. No velório você vê claramente o término da vida de alguém. E aquilo ali é para fazer refletir. Poderia ser eu dentro daquele caixão. Aliás, qualquer dia desse será. Mas dia menos dias, anos menos anos, sou eu que vou estar lá. E o texto diz: este é o fim de todo ser humano. Deste modo, os vivos, quem está vivo aqui? Terão a grande oportunidade de refletir. Refletir olhando para dentro daquele caixão, porque junto com aquela pessoa está sendo enterrado sonhos, está sendo enterrado projetos. Junto
junto com aquela pessoa está sendo enterrado pregações, está sendo enterrado canções, está sendo enterrado ofertas, está sendo enterrado projetos do reino, está sendo uma história, está sendo enterrada, uma história não vivida. Mas nós estamos vivos ainda. E se nós estamos vivos, ainda dá tempo de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o Senhor quer te levar para um outro nível. Porque se ainda estamos vivos, é porque a história não acabou, é porque ainda tem muito para fazer, amém? É porque o Senhor tem algo preparado, algo especial preparado, para que nós possamos executar sobre essa terra. Mas infelizmente o que vemos dentro da igreja de Cristo é que pessoas com 20 e poucos anos morrem e vão ser enterradas com 70, 80, 90. Vão vivendo, se arrastando ou sendo arrastados. Não tem sonhos, não tem planos, não tem projetos, decorando um banco. Decoração. O Senhor quer te falar hoje. Você está em uma temporada e você tem uma missão. O Senhor colocou dentro de você dons e talentos, potencial, Espírito Santo, para você fazer uma obra. Para de terceirizar, de culpar o seu líder, de culpar o seu pastor, de culpar o seu cônjuge. O cônjuge é culpado de tanta coisa, Jesus. Para de terceirizar a tua responsabilidade. Existe hoje uma oportunidade de mudança, amém? Existe hoje uma oportunidade de mudança, porque eu já te falei aqui, nada pode ficar pela metade. Precisa acabar. Você veio com um plano, você veio com uma missão, e essa missão precisa ser cumprida. Então nós precisamos parar de perder tempo com o que não é importante. Problemas que não levam a nada. Problemas que só confundem. Que não leva ninguém a nada, que não aproxima ninguém de Jesus. Precisa liberar o perdão. Não dá para viver o que o Senhor te chamou para viver sem liberar o perdão. Você precisa fazer escolhas. E eu quero te incentivar, escolha perdoar. Escolha. Sabe, o que eu falo é, brigue pelo que você quiser brigar. E brigue mesmo, brigue. Mas não fique brigado. Porque ficar brigado é perda de tempo. Agora, o brigar, o discutir a ideia, discutir a situação, discutir o querendo o melhor, é válido. Mas nós não podemos ficar brigados por nada. E é difícil quando irmãos, quem é irmão aqui? Irmãos que convivem dentro de uma mesma casa ficam brigados. Jesus. Só numa casa de luto é que a gente vê que vai acabar. Vai acabar. E você não sabe quanto tempo falta para terminar o teu chamado. Por isso, se nos ciclos passados, se nas estações passadas ficou brechas, ficou portas abertas, ficou mágoa, trauma, escolha perdoar hoje. Perdoe. Lembra que perdão não é quando o outro merece. O Senhor te perdoou. E eu te garanto que você não merecia. Pessoas não terminam um ciclo e porque não terminam, não entram em outro ciclo. Outro. E quando conseguem entrar num outro ciclo, querem arrastar a dor, o trauma do ciclo passado.
pode. Não dá. Isaías capítulo 6, no verso 1, diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Você sabe, Uzias foi um rei muito amado dentro de Israel. E alguns estudiosos dizem que Isaías era sobrinho do rei. E Isaías amava esse rei. Mas ele está dizendo: no ano em que uma pessoa que eu amo morreu, eu não fiquei olhando para o morto, eu olhei para o trono. Eu olhei para o Senhor. Porque não adianta ficar olhando para o morto. Já morreu, acabou. Acabou. Eu quero te chamar hoje a você decidir olhar para o Senhor. Talvez você esteja vivendo simbolicamente, olhando para o morto, olhando para algo que já morreu, que já passou, algo que não tem volta. Alguns lá em Vila Velha, eles andam com malas, aquelas malas grandes de viagens internacionais, sabe? Aquelas grandes, pesadas, com a roda quebrada, cheias de pessoas, cheias de situações, cheias de emoções, cheias de paixões, tudo morto. Acabou esse tempo, é hora de deixar essa mala. É hora de deixar o morto e olhar para o trono. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Repita comigo: Senhor, como Isaías, eu não vou ficar olhando para o morto. Eu vou fixar meus olhos no Senhor. E por isso eu te digo: eis-me aqui. Faz através de mim, Senhor. Se você crê no que você falou, se expressa para o Senhor. Isaías no verso 6, no capítulo 6, no verso 3, ele diz assim: e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está plena da sua glória. Aleluia. Isaías, ele tem a visão do trono, ele vê o Senhor no trono, e ali ele está vendo os anjos, né? Ele está vendo tudo aquilo ali, mas os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo. Mas os anjos estão dizendo para quem? Eles estão dizendo um para o outro. Um está falando para o outro. Um está dizendo para o outro: ele é santo, nele não há nenhum mal, nele não há nenhum tipo de mal, ele é santo. Porque todas as vezes que nós estamos atravessando por problemas, todas as vezes em que nós passamos por dificuldades, sofremos traumas, perdas, enfim, todo tipo de coisa que acontece, que é inerente à vida, que acontece na vida de todo mundo, toda vez que acontece, a primeira reação é olhar para o Senhor e querer colocar a culpa em Deus. Mas aqui os anjos, eles estão ensinando: o Senhor é santo, o Senhor é santo. Independente das circunstâncias que estamos vivendo na terra, o Senhor é santo, Ele é santo, Ele é santo. Nele não há maldade, isso não faz parte do plano dele. Aleluia.
Levante suas mãos aos céus, deixa eu profetizar. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é santo, e eu declaro a tua bondade sobre essa terra, a tua bondade sobre essa igreja, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor venha agora sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E se a igreja crê, se expressa para o Senhor. Aleluia. Estamos entrando no novo ano. E eu, na noite da virada, lá no culto da virada em Vila Velha, eu declarei sobre a igreja que 2022 será o melhor ano de nossas vidas vivido até agora. Aleluia. Então nós precisamos entender que o que nós estamos vivendo não vai durar para sempre. Então nós precisamos entender que nós precisamos aprender a falar. Então nós precisamos parar de falar de um passado que não tem como mexer, que não tem como mudar. E eu não estou falando que eu concordo com o passado. Aleluia. Precisamos aprender a falar. Porque aquele que não sabe falar, precisa reconhecer que não sabe falar e calar a boca. É a unção do Zacarias, pai do João Batista. Quem quer? Quem quer essa unção? A unção do ficar calado. Tem uns que precisam. Unção do cala a boca. Porque é melhor. É melhor. O crente fala demais. Meu Deus. Eu acho que quando o povo vai conquistar a terra prometida, e a primeira cidade, né, é Jericó, e ali o Senhor fala em silêncio, dá a volta, dá as voltas e toca a trombeta. Se o Senhor não dá a ordem de ficar calado, imagina, coitado do Josué. Na primeira volta ia ficar tudo falando, não aconteceu nada, e aí, outra volta, mas minha sandália está entrando na areia, está pegando pedra, e eu não estou aguentando, eu estou cansado, e não tem água, e cadê o banheiro? Liga o ar-condicionado, hoje nem precisa, glória a Deus, né? Maravilha. Crente reclama de tudo, lá em Vila Velha, lá em Vila Velha. Meu Deus do céu. Sabe, nós vemos na palavra o José do Egito. O José foi um cara que não sabia falar. Era igual uns crentes aí que eu conheço. O José falava demais. Conhece gente que fala demais? E o José, interessante que o José, ele foi jogado na cisterna. Você conhece o texto, né? Para a gente acelerar. Ele foi jogado na cisterna, mas ele nunca saiu da cisterna. Ele foi tirado, mas nunca saiu dela. Ciclos do José eram muito complicados. Ele está na casa do Potifar e fala assim, o Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. José era escravo, mas o patrão dele lá, o chefe dele, o dono dele, estava prosperando. Interessante, né? Quem aqui quer ser canal de Deus para prosperar alguém? Porque pode ser por isso que você trabalha nessa empresa, simplesmente para prosperar esse patrão. José vai para a cadeia, você conhece a história. E na cadeia José é uma bênção. Será que alguém aqui vai ter que ser preso para ser uma bênção lá dentro da cadeia? Pode ser o chamado. Porque não importa o lugar que eu estou, importa quem eu sou. O problema é que José está na prisão, José é uma bênção, mas ele continua na cisterna. A vida dele não rompe, não acontece.
E você conhece a história, depois ele sai, o Senhor dá um plano administrativo ali para o Egito, naquele momento difícil. Ele faz com que o Egito vire uma potência mundial, uma potência para o mundo conhecido. E José continua na cisterna, continua. Ele é governador, mas ele continua preso, ele continua escravo do passado. E qual é o problema que alguém que alcança um lugar de proeminência, um lugar como esse, mas continua preso no passado? Ele não desfruta do que está vivendo. Só que aí José casa. Ele casa com uma mulher, e eles têm um filho, e José coloca o nome do filho de Manassés. Manassés quer dizer, trazendo para a tradução de hoje, ele quer dizer: Deus me fez esquecer. No momento em que José casa e José tem um filho, naquele momento, José, ele que até aquele momento ele não desfrutava do que ele vivia, que ele ainda estava preso nas lembranças do passado, na dor que aquele processo, na dor que ele passou durante a vida dele, ele começa ali agora, ele declara: Deus me fez esquecer. Porque para desfrutar da novidade de vida que Deus tem para a sua vida, você tem que esquecer o passado. Deus quer te levar para uma nova temporada. E nessa nova temporada você precisa esquecer as dores do passado. Precisa dar a luz a Manassés. Porque se você trouxer as dores do passado para onde o Senhor quer te levar, você vai fazer pessoas sofrerem. O José, depois você lê a história, o José, ele quase que faz os irmãos sofrerem. Porque ele ainda carregava as dores do passado. Só que a mulher dele teve o segundo filho. E nesse segundo filho ele põe o nome de Efraim. Deus me fez frutificar. Ali ele já está desfrutando do que Deus está fazendo na vida dele. Aleluia. Precisa nascer Manassés na tua vida. Precisa nascer Efraim na tua vida. Porque precisa acabar o tempo de luto. Precisa acabar o tempo de chorar. Por quê? Porque Deus vai te fazer esquecer. Isso quer dizer que você passa a partir de hoje a não viver no passado. Então você precisa parar de cobrar o teu irmão. Você precisa parar de jogar na cara do teu irmão, jogar na cara do teu cônjuge coisas que aconteceram no século passado. Deus me fez esquecer. Aleluia. Precisa esquecer. Porque existe uma diferença entre perdoar e esquecer. Perdoar é um nível simples, um nível racional. Você sabe que você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você não é perdoado. Agora esquecer não, esquecer é sobrenatural. Esquecer é espiritual. E Deus, ele te perdoou não só, ele esqueceu. Ele diz que jogou no mar do esquecimento. Isso quer dizer, aquele monte de pecado que você praticou, consciente ou não, sabendo ou não, se você verdadeiramente pediu perdão, se arrependeu, o Senhor nem sabe do que você está falando, porque Ele esqueceu. Então você precisa também trabalhar assim com os seus irmãos. Então, se estou triste, sem esperança, se você tirou a mão do arado, se você olhou para trás, hoje é noite de pedir perdão, para recomeçar, porque o Senhor tem um plano para aqueles que saíram do plano. O Senhor quer te usar nessa terra. O Senhor quer te usar nessa terra. O Senhor está te chamando hoje para você ocupar o seu lugar que você nunca deveria ter deixado. Mas é necessário esquecer o passado. É necessário deixar no passado, para que você possa frutificar, para que você possa prosperar.
Aleluia. Se você puder, fica de pé no teu lugar. Se você puder, feche seus olhos. Olha para o trono. Olha para o trono do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 5. Assim nada julgueis antes da hora devida. Assim nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz ao que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Esse é o dia pelo qual nós trabalhamos. O dia do encontro com o Senhor. O dia de mostrar as mãos para Ele. Esse é o dia. Até esse dia, nós temos uma missão nesse lugar. Nós temos um chamado. O que está te pedindo? A temporada só acaba quando termina. Precisa hoje nascer Manassés. Precisa hoje nascer Efraim. Deus me fez esquecer. Deus me fez frutificar. O melhor dia da tua vida é hoje, é hoje. O ontem não serve para mais nada. O amanhã pertence ao Senhor. Por isso, hoje, viva hoje. Viva o melhor possível hoje. Faça planos, sonhos, tenha projetos, mas coloca tudo nas mãos do Senhor. Para você ser quem o Senhor te chamou para ser, sem que nada te impeça. Aprender a falar, aprender a decretar, aprender a dar ordens às circunstâncias, à realidade, com a verdade de Deus. Precisa deixar o passado. Precisa deixar o passado no passado. Precisa deixar os mortos e enterrar os mortos. Precisa olhar para o trono. Se tem alguém aqui nessa circunstância, e eu sei que tem, para que possa avançar hoje, deixando o passado no passado e viver o tempo aceitável do Senhor a partir de hoje, sai do teu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Orar para que você verdadeiramente deixe o passado no passado. Orar para que o Senhor te faça esquecer. Orar para que você olhe para as cicatrizes do passado e veja que é apenas uma marca, que não dói mais. Não dói mais. Não dói mais. Não dói mais, porque isso não te define. E o Senhor vai revelar o que está em oculto. Então o Senhor vai revelar as motivações de cada um. E é o Senhor que vai julgar cada situação, cada pessoa também, segundo a sua graça, misericórdia e justiça. Por isso hoje você abre mão da vingança. Você abre mão do direito. Hoje você desiste do reembolso. Hoje você desiste da vantagem. Hoje você declara: eu vou andar a segunda milha. Eu vou dar a outra face.
Hoje você declara que você vai dividir o pão, que você vai emprestar com sentimento de dar. Hoje você declara que você vai viver o evangelho puro e simples, para a glória dele, para a glória dele. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos. O Senhor conhece cada caso, cada situação, cada história, Pai, cada dor, cada lágrima. O Senhor conhece, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, vem, Senhor. Espírito Santo, é o Senhor que convence, é o Senhor que consola, é o Senhor que ministra, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera. Por isso eu peço, pega pela mão cada um aqui, Pai, e coloca sentado no teu colo, Senhor. Que cada um aqui se sinta abraçado agora pelo Espírito Santo. E que jogue nele, entregue para ele todo o fardo, todo o peso, toda a dor, todo o ressentimento. Desiste de ficar ressentindo. Não quero mais sentir nada, só quero sentir o amor do Senhor. Por isso nós entregamos ao Senhor, entregue, profeticamente entregue ao Senhor. Entregue a dor, entregue o trauma, entregue a dívida, entregue a ofensa, entregue agora ao Senhor, entregue ao Senhor, é Ele. E receba o abraço do Senhor nessa hora. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, você vai sendo ministrado pelo Espírito Santo no Senhor. Ore a Ele, entregue a Ele, abra sua boca e declare ao Senhor, declare ao Senhor.